Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado mesmo, de coração, por essa participação, né, nesse encontro, nessa noite de hoje. Eu queria agradecer demais mesmo ao amor ao próximo, né, em nome da Cida, que fez esse convite, nos concedendo aí essa oportunidade de trabalho. Então, e eu agradecer a Deus e a vocês também, né, para a gente compartilhar mais esse momento, mais essa noite. Lembrando que isso aqui, gente, é uma transmissão ao vivo, tá? Então existe um certo atraso entre o que eu falo até esse momento de chegar para vocês. Então, por favor, aqueles que já viram outras conversas comigo sabem que eu gosto muito da participação de vocês. Então, estejam à vontade, tá, gente? Para colocar perguntas, observações ou outras formas de pensar em relação ao que a gente vai conversar aí no chat. Então logo chegue isso para mim, a gente faz alguma uma intervenção, alguma colocação, se for possível, estiver ao meu alcance, responder a pergunta de vocês, será um prazer, tá? Com certeza. Então, vamos iniciar a noite, tá? Nossa conversa como uma oração, como é recomendado aí pela espiritualidade, né? Para buscando essa conexão com as esferas superiores. Pai de bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga. Aqui estamos, Pai, mais uma vez, como irmãos, nessa noite, em busca de uma dilatação das nossas percepções e ensinamentos de Jesus. Ajude-nos, Pai, para que esses ensinamentos nos toquem, tanto em razão, quanto em coração, quanto em sentimento, para que possamos cada vez mais vivermos como irmãos. Hoje abordaremos o tema sobre a tolerância, né? Essa necessidade de compreensão da limitação do outro, e que também, no fundo, reflete nas nossas limitações. Que possamos ser não tolerantes no sentido de suportarmos os nossos irmãos de jornada, mas sim de aceitarmos, assim como nos propõe o Mestre Jesus. Pedimos também que possamos também não apenas ser tolerantes com nossos irmãos, mas com a situação esse momento que vivemos, e que possamos em breve, dentro dos nossos esforços, daquilo que propõe Jesus para o planeta, possamos nos congregar presencialmente, assim que for viável, assim que a espiritualidade maior compreender que chegou o momento. Que as tuas luzes também iluminem o amor ao próximo, para que ele continue sendo esse ponto de luz a iluminar a jornada de tantos irmãos nos dois planos da vida. Que teu amor, tua paz e tua luz estejam sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, o tema nosso, como está indicado aí, é Jesus e tolerância. Engraçado, quando a Cida me fez esse convite, eu estava pensando qual tema que eu ia abordar para a gente conversar. E sem querer, não, né? A gente sabe que não é sem querer, não tem esse sem querer, apareceu essa questão da tolerância. E a gente vê isso muito hoje, né? Se olharem nas redes sociais, né? A gente vê hoje, atualmente, a cultura do cancelamento, né? Tudo, quando uma pessoa realiza um ato que eu não gosto, alguma coisa assim, agora a moda é cancelar o outro. Ou seja, eu corto, eu excluo ele das minhas redes sociais, eu não tenho acesso. Eu falo que o que move quando a pessoa por trás dessa cultura de cancelamento? Qual que seria uma motivação? Porque uma coisa que o Espiritismo ensina a gente a refletir uma coisa é o ato, outra coisa é a motivação por detrás daquele ato. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado e fazer essa reflexão sobre as coisas que
que nos levaram a praticar determinada ação. Porque o conheça-te ti mesmo, que espiritualidade indica como Santo Agostinho, né, que nos fala sobre essa necessidade de nós nos conhecermos, é fundamental nós entendermos quais são as motivações que nos levam a praticar determinadas ações. Eu faço isso porque é uma moda ou porque eu compreendo que aquilo é legal para mim? Porque se eu faço aquilo porque é uma moda, porque todo mundo está fazendo, eu acredito que diminui demais o valor da motivação. Uma coisa é eu estabelecer um parâmetro pessoal, né? Eu não quero aquele determinada coisa para mim. Eu não quero aquele valor, entre aspas, que o outro está passando. Eu não acho que aquilo é legal. Então eu não quero conviver com aquele tipo de condução. Isso é uma coisa. Tá? Mas por moda, ou por retaliação, ou porque eu me sinto superior ao outro, é complicado. Eu já falei, já comentei isso, muitos aqui eu acredito já sabem que eu sou apaixonado por filmes, né? E eu acho interessante em muitos filmes a temática do mocinho lá contra o bandido para justificar as ações dele e falar: eu não faço isso porque eu sou melhor do que você, eu não faço isso porque eu estou me igualando a você. Então é uma coisa interessante isso, né? A gente vê que será que essa motivação é legal? Eu não fazer uma coisa porque eu me considero melhor do que o outro? Eu entendo que a única coisa que eu tenho que me esforçar quando Paulo fala para a gente que eu realizei o bom combate, é vencer a mim mesmo. Tá? A única coisa que é significativa é eu ser melhor do que eu mesmo. Então a minha motivação que eu entendo deveria ser porque eu faço ou deixo de fazer, porque eu entendo que aquilo não é legal para mim. O que o outro faz ou deixa de fazer, isso já com ele, eu não respondo por ele. E tem muito a ver com o que a gente vai conversar na noite de hoje, tá? Aqueles que também já me viram em outras conversas sabem que eu gosto de fazer uma introdução em relação ao tema antes da gente poder aprofundar, né? Parece a redação do Enem, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu gosto, é o lado professor que aparece aí, né? De condução. Outras pessoas que fazem palestras colocam outras formas de abordagem, mas o lado professor bate nessas horas. E eu gosto muito dessa forma de construção, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco, né? Então vamos primeiro a gente clarear o que seria tolerância. Se você pegar a tolerância no dicionário, vai ver assim, ó, grau de aceitação diante de elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Eu grifei suportar ou aceitar um evento, condição ou situação. Para a maioria das pessoas, quando eu falo de termos de tolerância, ela tem muito essa primeira acepção aí, ó, de suportar. Quando eu falo assim, eu tolero tal pessoa, geralmente isso vem imbuído de uma carga pesadíssima, de que, nossa, quando eu falo eu tolero, você vê até o íntimo, até o semblante da pessoa se alterando, né? Nossa, é uma dificuldade de suportar tal pessoa ou tal situação. Então, a tolerância tem essa acepção nossa de suportar. Eu entendo que a tolerância, quando ela com Jesus, quando a gente vai para esse viés de suportar, porque suportar é a mesma coisa. Você vai na academia, tá? Aí vai levantar um peso na academia, levanta um peso lá. Aí você está suportando aquele peso. Chega uma hora que sua musculatura cansa e você não consegue suportar mais aquele peso e acaba cedendo. Se eu levo a tolerância para esse lado de suportar algo, chega uma hora que eu não vou aguentar mais, né? Então a gente tem que fazer um ressignificado do termo de tolerância. Então adorei essa imagem aí, que a tolerância, nesse sentido, não aí está simbolizando a tolerância em relação a esse processo de união. Eu achei essas mãos entrelaçadas
muito, muito, muito interessante, porque a tolerância, eu entendo, quando é baseada no que Jesus nos propõe, ela passa por um processo de aceitação e não decidir suportar. A gente vai conversar sobre isso. Eu queria trazer para vocês essa frase do Gandhi aqui, ó. Um dos grandes espíritos que passaram aqui pela Terra, que foi em breve tempo, né? A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diferentes. Essa aqui é a tolerância que eu entendo sobre Jesus, essa compreensão de que existe uma diversidade de percepção, uma diversidade de enxergar a mesma coisa. E é terrível quando eu tento convencer o outro que o meu caminho é o certo. Kardec já falava sobre a gente, sobre a proibição de fazer o proselitismo. O que é o proselitismo? É tentar convencer o outro que eu estou certo e que o caminho dele é ruim. Gente, que direito nós temos de invalidar o caminho de quem quer que seja? Como é que eu viro para uma pessoa e falo que o que ela acredita é errado? Nossa Senhora, como é que eu invalido todos os processos que levaram ela a acreditar naquilo que ela acredita? Como é que eu viro para uma outra pessoa e falo assim, isso tudo que você acredita é um monte de besteiras? Que direito nós temos de fazer isso? Gandhi alertou isso aí para a gente, sobre que a gente não vê as coisas da mesma maneira. Tá? Talvez alguns já tenham visto essa imagem que eu vou mostrar agora, mas ela reflete muito bem isso aqui que Gandhi está propondo para a gente. Olha que legal. Se alguém ainda não viu essa imagem, eu acho ela sensacional. Olha que legal. Esse cilindro central, isso é a verdade, tá? Mas quem conhece a verdade são só os espíritos de luz, tá? Porque eles conhecem todas as facetas de algo, tá? Então, só os espíritos que atingiram esse grau que Jesus atingiu podem falar que nós conhecemos a verdade, que conhece a verdade. Nós conhecemos coisas verdadeiras. O que são coisas verdadeiras? São projeções da verdade. Então, por exemplo, se eu enxergo esse cilindro, se eu olhar esse cilindro nesse sentido aqui, eu vou ver uma projeção de algo circular e azul. Mas se eu olhar esse mesmo cilindro nessa outra projeção, eu vou ver uma coisa, uma sombra quadrada num fundo vermelho. Todas as coisas, mas a gente está vendo reflexos do que é a verdade. Nós estamos discutindo como é verdadeiro. Então é isso. Eu falo, eu estou enxergando isso, é verdadeiro. Outra pessoa está enxergando isso aqui que é verdadeiro. E um fica temando com o outro que o que ela está enxergando que é verdade. Gente, nenhum de nós enxerga a verdade. Nenhum de nós. Porque a gente ainda não atingiu o patamar de evolução para essa compreensão a fundo de todas as leis que regem o universo. Só os espíritos que atingiram isso, são os espíritos puros, os espíritos assim como Jesus, que têm acesso a isso. É fútil discutir o que é verdade. Nós podemos analisar o que é verdadeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós tomamos coisas verdadeiras como se fossem a verdade. E discutimos e às vezes matamos irmãos, né? Eu acredito que no nosso processo evolutivo, em várias outras encarnações, nós devemos ter matado muitas outras pessoas. Por quê? Porque eu acreditava em algo verdadeiro, ela acreditava em outra coisa verdadeira, que são reflexos da verdade, né? Apenas pontos de vista diferentes, mas eu tomava o verdadeiro pela verdade. E eu me arvorei no direito de ceifar a vida do outro. Por quê? Porque ele acreditava, ele enxergava a mesma coisa só por um ângulo diferente. Eu não tolerei, olha que interessante, eu não tolerei que existisse uma outra interpretação diferente da minha, porque é isso que esse cilindro aqui está representando, né? Interpretações diferentes em relação à mesma percepção. Então, eu falo com as pessoas o seguinte, houve a primeira revelação para a humanidade, que foi a lei mosaica, sim. Houve a segunda revelação, que foi o advento do Evangelho, beleza? Houve a terceira revelação,
que foi a codificação espírita. Mas haverá a quarta, a quinta, com certeza. Só que nós temos que aprender a lidar com o que a espiritualidade trouxe para outras revelações temos condições de assimilar. É a mesma coisa, né? Eu não começo uma casa pelo telhado, eu tenho que fazer um alicerce, eu tenho que levantar as paredes, eu tenho que fazer uma construção pessoal, passo a passo, para ser capaz de erguer um novo pavimento, né? Eu não consigo construir o primeiro andar de um prédio se o térreo não está pronto. Então é esse que é o nosso processo de evolução. Nós tivemos as revelações e com certeza haverão muitas outras, mas quando nós estivermos aprendendo a lidar. E uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com urgência é essa capacidade de entender que cada um de nós tem uma percepção de uma coisa, todas elas são verdadeiras à sua forma e cada uma reflete um pedaço da verdade. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Para orientar a nossa conversa, eu quero lembrar dessa questão do Livro dos Espíritos, tá? A questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o que para a espiritualidade? Aonde está escrita a lei de Deus? Tá? Aonde está escrita a lei de Deus? Olha o que a espiritualidade responde, uma resposta simples. Muitos aí já lembram dessa questão, na consciência. Então, as leis de Deus, na hora que Deus nos criou simples e ignorantes, esses simples e ignorantes é o quê? É como se fôssemos potes vazios de razão e sentimento. São potes vazios, mas são potes. Então, o que é essa lei escrita? Essa é a forma inicial, onde que eu vou colocar os meus conhecimentos entre razão e sentimento, já foi estabelecida. Então, tudo, a base inicial, está inscrito em cada um de nós. Tá? Então, porque isso faz parte, gente, do divino que é em nós. Lá no Antigo Testamento, existem pontos de verdade, tá? Um dos pontos de verdade que existem no Antigo Testamento está na Gênesis, né? Que fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, claro que fomos, mas não enquanto corpo físico, mas na nossa essência espiritual, tá? Então, o divino que há em cada um de nós, né? É o famosíssimo lá dos nossos irmãos hindus, quando eles fazem um namastê, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, é uma reverência para o divino que há em cada um de nós. Tá? Então, há um divino em cada um de nós. Então, isso essa herança divina, o que na verdade, que nos irmana, né? Nos torna irmãos, é sermos filhos do mesmo Pai. Então, o divino habita em cada um de nós. E isso é refletido nessa consciência, nas leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Só que tem um problema. Na questão 621A, Kardec complementa o quê? Desde que o homem traz a consciência da lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Tá? Kardec, como sempre, né? ele, enquanto pesquisador, ele é muito lúcido. Né? Se eu já estou com a lei inscrita em mim, por que eu preciso de alguém que me lembre? Tá? Vamos dar uma analogia aqui. Se eu pego um menino e faço o seguinte, eu dou um livro para ele de escola, tá? Ele vai falar, eu não preciso estudar, eu já tenho um livro. Só que se você nunca abrir o livro e nunca estudá-lo, você não vai perceber o que tem lá dentro. É o que ele responde. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus que lhe quis que ela fosse lembrada. Então, o problema é que nós não é que nós não conhecemos a lei de Deus. Nós, às vezes, esquecemos, e pior ainda, nós fazemos esforço para esquecer e nós a desprezamos. Por quê? Porque ela vai aparentemente contra os nossos interesses. Então, eu entendo que eu posso fazer manipulações. Um exemplo muito interessante disso, não sei se vocês lembram, agora eu não lembro se era um grupo de vereadores ou deputados que foram flagrados lá fazendo uma oração, tá? Agradecendo a Deus pelo desvio de dinheiro. Eles tinham, agora eu não me lembro se foi suborno ou se foi propina, ou qual foi a origem
do dinheiro. Mas o que me marcou isso foi eles de mãos dadas, fazendo oração, agradecendo aquele dinheiro ilícito que eles estavam recebendo. Olha que interessante, que deturpação do conhecimento. Eles sabiam que Jesus já me ensinou, né? Fazer ao próximo algo que eu não gostaria que fizesse comigo é algo terrível. Mesmo assim, eles fizeram. E na deturpação do conhecimento deles, porque aí a gente cria justificativas, né? Todos nós tentamos achar justificativas para os nossos atos falhos, né? E é engraçado isso, dos nossos mecanismos que o nosso consciente e subconsciente, na verdade, que o nosso espírito criam para justificar os enganos que nós cometemos, né? Então, isso é uma forma de desprezo das leis de Deus que estão inscritas em nós. E o que isso tem a ver com tolerância? Vamos ver aqui agora, tá? Eu vou voltar nessa questão 621, 621A do Livro dos Espíritos. Para a gente guiar a nossa conversa, eu trouxe... eu vou comentar um capítulo desse livro aqui da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, tá? Chama Jesus e Atualidade. É um livro que a primeira edição dele é de 89, então já faz o quê? 99, 2009, 99, mais de 30 anos, né? Então a gente está 32 anos aproximadamente do lançamento desse livro, mas ele continua extremamente atual. Tá? A gente vai conversar sobre isso. Eu vou abordar o capítulo 5 desse livro, que é justamente Jesus e tolerância. Tá? Eu gosto de fazer essa análise porque, infelizmente, alguns dos nossos irmãos falam que a linguagem da Joana de Ângeles é hermética demais, que ela é fechada demais. Mas não é assim. Basta a gente ter um pouco de coração aberto, né? Sem essa carga de falar, não, é complicado, é difícil, a gente consegue trabalhar em relação ao que a Joana nos propõe. E ela faz sempre algumas análises interessantes de alguns pontos psicológicos, principalmente, né? Esse livro faz parte da série psicológica, que ela nos traz para uma reflexão. Tá? Vamos ver o que a Joana nos propõe. Ela começa assim. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das falhas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Olha que interessante. Toda vez que eu julgo, eu coloco alguma coisa, eu critico uma determinada uma pessoa por uma ação dela, isso é um ato de desumanidade. A gente vê isso. Alguns irmãos nossos cometem atos de profundo desequilíbrio, atos de profunda desarmonia. A gente vê, eu falo que é o seguinte, os atos externos representam a desarmonia que existe no interior daquele espírito, tá? Então, quanto mais desequilibrado é o ato, mais em desequilíbrio está o espírito que o cometeu. Então, ao criticar uma pessoa, eu estou cometendo, como a Joana nos alerta, um grave ato de desumanidade. Por quê? Porque é uma compreensão, a gente usa dois pesos, duas medidas, né? Por exemplo, quando uma criança comete uma falha, a gente fala, mas é uma criança, ela não sabe o que ela está fazendo, ela é muito pequena, não sabe que ele tem um espírito, às vezes, milenar, talvez mais experiente do que a gente. Talvez ela sabe sim do que ela está fazendo, daquele ato. Existe, é claro, uma limitação imposta pelo corpo físico naquele momento, mas há um espírito ali, né? Há um espírito ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos pela questão da desumanidade, porque o outro, quando ele comete atos em desequilíbrio, representa um espírito em desequilíbrio. Aí falando assim, devemos ter tolerância a todos os seres humanos. É isso mesmo, Iris, porque cada um de nós não sabe as motivações que levaram a realização de determinados atos. Eu não sei qual patologia espiritual que está por detrás daquele ato cometido.
Tá? Eu não, a gente, e aí é muito claro isso aqui, gente. Ninguém já está falando que então tudo isso deve ser relegado para segundo plano. Não. A gente está falando que o objetivo dessa palestra, quando a tolerância é baseada no que Jesus nos propõe, é um outro olhar sobre os atos cometidos pelos nossos irmãos. Tá? Por quê? Porque eles também, como tudo no universo, está sujeito às leis divinas. Nada escapa do que Deus projetou, do que Deus planejou. Então, cada ato nosso ou cada ato do outro está sujeito às leis divinas. Eu não preciso aumentar a carga das consequências de um ato com os meus julgamentos. Então, cuidado eu acho, se você escutar alguns programas aí, você vê aquele, como é que é? Brasil Urgente, Itatiaia Patrulha, e outros programas aí do mesmo nível, né? Eu me lembro, eu não sei se nem se tinha uma circulação aí de um jornal do Rio de Janeiro que chamava O Povo. Não, O Povo era o Dia, não lembro. Era um jornal terrível, que mostrava isso, o lado terrível da humanidade, como somos cercados de monstros, né? Então, hoje em dia é uma palavra que está em voga demais, né? Tal irmão, ele é um monstro, olha que atrocidade que ele cometeu. Gente, é um irmão doente, com certeza. É um irmão, às vezes, profundamente, com uma patologia profunda. Isso não o exime das consequências dos atos dele, mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pela mesma medida que eu julgo, eu serei julgado, né? Então, a Joana é bem enfática nisso. O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso em processo doloroso de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, libertar-se da falha que pesa como culpa na economia da consciência. O problema do pecado pertence a quem o pratica. Quem realiza a ação é que responde por ela. E é interessante isso, como a gente não falou que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Olha que interessante que a Joana está falando. Ele, inconscientemente, já começa a trabalhar os processos de reparação que às vezes passa pela culpa, que a culpa não é necessária, mas às vezes nós a encaramos como parte do nosso processo de recuperação. Esse ato falho pesa em mim. Tá? Então isso está na minha consciência. Por quê? Porque lá reside as leis divinas. Então o Espiritismo explica lá, principalmente no quarto livro da Codificação, que o céu e o inferno ele começa em cada um de nós, na nossa consciência, na nossa percepção dos nossos atos. Tá? Então, ao desencadear uma ação em desequilíbrio, eu já me predisponho às consequências que começam no meu próprio íntimo. Por quê? Porque as leis de Deus estão circunscritas em mim. Percebe? Ela continua assim, a culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, eu também não sabia, eu olhei no dicionário, indignas, causadoras de desgraças de várias ordens. Então, a culpa por um determinado ato causa reflexos em nós. O que acontece isso? A culpa por determinado ato, a compreensão da minha patologia, o que ela faz? Ela faz uma alteração no meu perispírito, porque o espírito está ligado no meu perispírito. Então, nessa encarnação, como o meu perispírito sofreu alterações pela energia, pelo adensamento, pelo meu desequilíbrio, eu tenho reflexo no meu corpo físico. E é interessante que se eu não trabalho isso, as minhas próximas encarnações, os meus corpos físicos, dos meus próximos encarnes, eles vão ser moldados em cima do meu perispírito. Então eu carrego a minha culpa, ou as consequências dos meus atos, melhor dizendo, eu posso carregar por várias e várias encarnações. Tá? Então a gente vê relatos de irmãos nossos, a gente vê às vezes reuniões mediúnicas, que cometem atos atrozes e perturbam tanto o perispírito que há uma manifestação daquilo nas encarnações futuras. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Joana está falando, é uma sombra perturbadora que pode nos acompanhar, e a gente precisa poder trabalhar com isso. Olha, esculpida nos painéis profundos da individualidade,
programa por automatismo os processos reparadores por si mesmo. O que a Joana está nos alertando? Que determinadas culpas que eu carrego, tá? Determinadas ações que eu pratico, eu me sinto tão desestabilizado por aquilo que eu realizei que eu faço o quê? Eu acho que a forma de me punir é ter uma doença física, um desequilíbrio, uma má formação. Então eu acho que o quê? Eu preciso, tá? É um dos processos que é uma deturpação, tá? Mas acontece isso. Eu causei uma mutilação numa pessoa. Como eu tenho uma determinada compreensão limitada da lei divina, eu acho que a única forma de eu reparar é o quê? Se eu provoquei uma mutilação numa pessoa, eu tenho que viver também mutilado para reparar aquele processo que eu fiz, tá? Então, não existe isso, tá, gente? Não existe isso. Passar por uma situação semelhante é um dos processos que a providência divina nos permite para processos de reparação, mas não necessariamente tem que ser da mesma ordem. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Eu estava conversando com amigos meus e com uma grande amiga minha, que é um ledo engano, tá? É um ledo engano achar que eu vou. Eu falei isso até com a minha namorada lá também, que é um ledo engano achar que eu tenho que passar pela mesma coisa que eu provoquei no outro. Isso é uma deturpação imensa do conhecimento do que é realmente o Espiritismo, tá? Porque as pessoas confundem, né? Lei de causa e efeito com ação e reação, né? Eu acho que eu faço, eu tenho que passar por igual. E não é isso, tá? Então, quando eu faço os julgamentos das ações dos outros, eu também estou realizando coisas em mim que me predispõem a consequências dos meus atos. Toda contribuição de impiedade mediante julgamentos arbitrários gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio, uma consciência sob o peso de vários problemas. Toda vez que eu emito um julgamento em relação ao outro, eu estou criando condições difíceis para mim mesmo. É por isso que Jesus nos fala reiteradamente em várias passagens do Evangelho, e eu vou falar no final sobre uma delas, que é uma das que mais me tocam no Evangelho, que é essa questão do julgamento. Toda vez que eu emito um julgamento, a Joana está alertando isso, eu gero um mecanismo de futura aflição para o acusador. Por quê? Eu estou fazendo um julgamento parcial do ato. Até na lei humana, a gente percebe que existem mecanismos de atenuação agravantes, né? Eu não sou advogado, mas eu sou leigo no assunto, mas a gente vê, né? Determinados atos têm agravantes ou atenuantes, tá? Se na lei humana, que é imperfeita com isso, que dirá a lei divina que é perfeita, né? Então, quando algumas pessoas me falam o que você acha em relação a isso, normalmente minha resposta é não sei. Aí umas pessoas falam, não, mas você tem que achar alguma coisa. Gente, eu não sei, eu não estou no coração dele, eu não sei o que levou a ele a agir daquela maneira, eu não sei quais são os motivadores. Eu realmente não sei, eu não quero me arvorar em senhor da ação disso ou daquilo do outro, porque eu simplesmente não sei. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, ó. Gera mecanismo de futura aflição para o acusador. Julgando as ações que considera incorretas no teu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das próprias mazelas. O que a Joana está querendo dizer com isso? Que não adianta eu falar com o outro, tá? Que determinado ato é ruim, tá? Para justificar as minhas próprias falhas, tá? Ela fala assim, essa projeção de sombra é isso.
eu falo com as pessoas que chama mecanismo de mudança de foco de atenção. Eu acuso o outro apontando, olha como é que você é terrível, olha como é que ato horrível, que ato monstruoso, que atrocidade que você cometeu, e apontando para o outro. Porque aí eu tiro o foco de mim, né? Eu jogo o foco em cima do outro. E ao jogar o foco do outro, eu falo assim, ninguém está lembrando que meus atos são ruins, né? Bom, ele construiu, ele fez uma monstruosidade, ele fez uma atrocidade. Eu fiz um pecadozinho, né? Então, já que ele fez uma coisa muito maior, muito mais pesada do que a minha, o meu pode passar batido, né? Não é tão terrível. Eu atrapalhei a vida de uma pessoa, mas não foi tão assim. Eu nunca, é terrível isso, né? Eu nunca matei ninguém, tá? Eu nunca bati em ninguém, tá? Aí eu desviei um dinheirinho lá, eu só roubei uma coisa, mas estava sobrando lá no meu serviço, né? Aí eu fui lá e peguei, né? Ninguém estava vendo, estava sobrando, tinha muito. Aquele dinheiro lá que estava lá em cima da mesa, ninguém viu. Aí eu falei, peguei. Ah, mas não, você está doido, eu não sou corrupto, não. Quem é corrupto é quem desvia milhares e milhares de reais. Esses aí são corruptos. O que eu fiz foi só um pequeno ato lá sem importância. Percebe a autojustificação? Ao aumentar a falha do outro, eu minimizo as minhas, achando que isso vai amenizar a minha falha. E como ela está falando, isso não consegue me libertar das consequências dos meus atos. Tentar aumentar o outro para diminuir o meu não funciona em relação à lei divina. Tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o seu orgulho. Então, o que acontece? A tolerância é terapia, gente. Tá? É uma terapia e nós todos precisamos dessa terapia, porque não nos enganamos. Se nós estamos aqui, todos nós sofremos de patologias, todos nós trazemos máculas, todos nós trazemos dificuldades inscritas no nosso espírito. Tá? Todos nós precisamos de terapia. Tá? Eu falo isso com a minha namorada em relação a essa questão, né, existe esse caso terrível, né? Tem essa áurea que é colocada na sociedade como se terapia fosse uma coisa ruim. Tá? Todos nós precisamos de terapia. Só que as terapias em relação a nós variam de pessoa para pessoa, mas todos nós temos doenças no espírito, gente. Não nos iludamos quanto a isso. E uma das terapias que todos nós precisamos é dessa tolerância, de aceitação, para não cair nisso que a gente falou da autojustificativa, né? Ah, eu jamais faria um ato tão terrível quanto a esse. Tá, você não faz, talvez já tenha atingido o grau de evolução que não faz mais, né? Não quer dizer, a gente tem que mudar mesmo. Eu deveria falar assim, eu jamais farei um ato desse novamente. Deveria ser uma expressão correta. Mas só porque eu não faço, já atingi um grau de evolução que eu não praticaria aquele determinado ato, não quer dizer que meus atos menores também não precisam ser trabalhados. Então, por isso que a tolerância é terapia. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vingança-prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia do que esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. A Joana não está falando isso. Nossa, quando eu bato no peito, nossa, eu sou tão melhor do que determinada pessoa. Por quê? Porque eu já não faço mais aquele ato. Aquele é um pobre coitado. Olha que coisa que ele está fazendo. É o vingança-prazer, né? Nossa, eu sou tão superior. Nossa, ele vai se ferrar tanto com esse ato desse, assim. Eu brinco com as pessoas, só falta escolher uma coisa verde aqui no canto da boca, né? Porque tem pessoas que falam isso. Nossa, que ato monstruoso. Nossa, quando eu vejo isso, eu mostro nossos irmãos que cometem crimes complicados como violência sexual, e eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, quando ele cair na cadeia, ele vai ser estuprado, ele vai passar por violências, ainda bem, vai passar tudo o que ele fez com os outros sofrer. Será que isso é um caminho válido, gente?
Será que uma violência vai justificar uma outra violência? Será que uma violência é capaz de cometer um ato de violência em outro espírito? Um espírito que comete um ato desse, a gente vê que tem uma patologia muito grave, né? Então, será que eu faço criticar isso tanto vai me tornar a minha menor? Essas coisas. Será que eu sinto prazer em desejar que o outro conviva com as consequências dos atos dele? Será que isso é legal? A Cláudia está colocando aqui, ó, o autoconhecimento nos faz parar de apontar o outro e aprender a usar a nossa energia e sermos pessoas melhores. Usar a nossa energia para sermos pessoas melhores. É isso mesmo, Cláudia. Porque o foco é energia, gente. A gente tem que lembrar isso. O Lavoisier fala, né, que a energia não pode ser destruída, ela pode ser transformada. Não existe jeito de destruir energia, tá? A ciência já fala que presta atenção no que eu estou falando, nesse universo que a gente vive, tá? Fisicamente, porque a ciência já mostrou que existe uma pluralidade de universos aí. Nesse universo que a gente fez, toda energia que existe, ela foi criada no Big Bang. Toda. Então, tudo que eu uso como energia, inclusive meu pensamento também, que é a forma de energia, ele não pode ser extinguida. Ela pode ser transmutada. Então, eu acho que os ensinamentos de Jesus são sobre isso. Como é que eu faço um ressignificado daquelas energias, daqueles pensamentos em desequilíbrio, para me tornar melhor e ajudar quem estiver no meu caminho. E Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Jesus, gente, ele não criticava pessoas, ele criticava os atos, porque o problema não são as pessoas, são os atos que nós cometemos que nos aproximam ou nos afastam de Deus. É essa que é a questão. Determinados comportamentos, determinadas atitudes, quando estão em harmonia, me aproximam de Deus. Outros atos, quando estão em desarmonia, me afastam de Deus. Jesus criticava o ato, ele não criticava a pessoa. Por quê? O ato que é falho. Se eu falar assim, eu sou errado, em última instância eu estou justificando, a autojustificação que o Joana de Angelis nos fala. Né? Porque você fala assim, se eu sou errado, quem me criou é Deus, né? Então a culpa é dele. Eu acho terrível quando as pessoas falam assim, se Deus me quisesse melhor do que eu sou, ele teria me feito diferente. Aí é muito cômodo, né? Eu estou jogando a responsabilidade para Deus. Eu não preciso fazer nada, porque se ele quisesse que eu fosse melhor, ele teria me tornado desse jeito. E não funciona assim. Deus nos fornece as ferramentas para eu me melhorar. Certamente, há cortes e autoridades credenciadas para o Ministério de Saneamento Moral da sociedade, encarregados dos processos que envolvem os delitos, e os julgam, estabelecendo os instrumentos educativos, reeducativos, jamais punitivos, pois se assim o fizesse, incidiriam em erros idênticos, se não mais graves. O que é esse parágrafo que a Joana está falando para a gente? Gente, eu não preciso me preocupar com o que o outro faça ou deixe de fazer. Quando eu me proponho a vingança, eu brinco lá, lembra lá do Chaves? A vingança é plena, a vingança nunca é plena, mata a alma, envenena. Parece uma bobeira infantil, mas é verdade, gente. Quando eu me arvoro em nêmesis de alguém, como eu me arvoro em Senhor, eu sou representante de Deus para conduzir a vingança ou conduzir a punição para o outro, eu estou violando a lei divina. Eu estou falando que Deus, em última instância, é incompetente para exercer as próprias leis que ele criou e eu que tenho que me tornar o anjo vingador para restabelecer a justiça. Então, cuidado com isso, tá? A lei divina, a gente tem que lembrar isso, lei divina é sempre educativa, jamais punitiva, tá? Toda vez que eu tento exercer, como eu não sei a origem, eu não sei o pensamento, eu não sei as circunstâncias que determinaram aquele ato, eu caio em processos que podem ser ainda mais graves do que o crime que o outro, nosso irmão, cometeu, tá? Então, deixa a critério da justiça divina. Eu falo tanto que creio em Deus, né? Eu falo tanto na minha fé em relação a Deus, mas será que eu tenho tanto em graus assim? Porque
Se eu me arvoro em Senhor, se eu me arvoro em anjo da justiça, em anjo da vingança, será que eu acredito realmente nisso? Não, eu acho que às vezes que a justiça divina é incompetente e eu que tenho que punir, e eu que tenho que ser o representante da justiça divina na Terra. Cuidado com isso. O julgamento pessoal que ignora as causas geradoras dos problemas demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Então, olha que interessante. O julgamento moral demonstra o primitivismo, porque eu ainda, a Joana está fazendo aquela alusão, aquela frase que o homem é o lobo do homem, né? Então, na verdade, nós nos tornamos os pedradores de nossos irmãos a fazer julgamentos desse tipo, né? Demonstra o primitivismo, porque eu mostro, na verdade, quando eu faço um julgamento do outro, eu me torno mais primitivo do que o ato que ele compreendeu, porque ele fez o que ele deu conta, que o nível de evolução dele permitiu. E eu, além disso, eu me coloco nessa posição de cerceador, de crítico do outro, eu demonstro realmente que ainda sou lobo do meu irmão. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave no olho dificultando a visão, e no entanto vê o cisco no olho do seu próximo. Então essa é uma das passagens que é mais utilizada para falar nessa questão da tolerância, né? De como o pequeno do outro me incomoda e o enorme em mim eu deixo passar batido. Essa é uma delas. Eu gosto dessa, mas eu vou encerrar a nossa conversa hoje, daqui a pouco. Nossa, já está encaminhando para o final, com uma que me toca muito, que eu acho muito significativa. A proposta é rigorosa, portadora de claridade iniludível, que não concede a pauta a qualquer evasão de responsabilidade. Gente, não adianta eu falar que quando eu terminei essa encarnação, não adianta eu virar para mim e falar assim, mas a Cida fez coisas muito mais graves do que eu. Tá? A Cláudia também já fez, a Neuza, nossa, são pessoas muito mais terríveis do que eu. A lei divina vai falar assim, a análise dos atos que eu faço ou deixo de fazer é individual. O que o outro fez ou deixou de fazer, como a Joana de Ângeles mesmo ressaltou, é da responsabilidade dele. Eu não respondo pelo outro. Ele próprio, diante da multidão afetiva, equivocada, perversa, insana, ao invés de julgar, tomou-se de compaixão e ajudou-a. Né? Então é isso que as pessoas falam em relação a esse julgamento. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Naturalmente, não solucionou todos os problemas, nem atendeu a todos como eles desejavam, porque eles tinham uma visão distorcida. Nós temos e às vezes ainda vamos ter uma visão distorcida da proposta de Jesus, né? E Jesus, a gente acha que Jesus é o Salvador no sentido de que ele vai redimir, tirar todos os meus pecados. Gente, no meu entender, isso é uma visão equivocada do que Jesus nos propõe. Eu tenho muito cuidado com isso, eu brinco com as pessoas, com uma coisa que eu falo, Jesus não salvou, não salva, nem salvará ninguém, gente. Jesus não é o Salvador. Jesus é um indicador, ele é o nosso guia no processo para nós nos salvarmos. Percebe a diferença? Porque quando eu falo que Jesus é o Salvador, eu estou jogando a responsabilidade para ele. Quando Jesus me salvar? Quando Jesus mudar a minha vida? Quando Jesus mudar o meu caminho? Não, ele não vai mudar a nossa vida, ele não vai mudar o nosso caminho. Ele nos deu as ferramentas através do Evangelho, e o amparo através da espiritualidade maior, para que nós mudemos a nossa vida. Percebe a diferença? Porque enquanto eu encaro ele como Salvador, a atividade é dele. Quando eu encaro ele como guia para o meu salvamento, meu auto-salvamento, aí sim, eu vou usar Jesus como modelo e guia. Isso está escrito lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual que é o modelo e guia? Jesus. Então ele é modelo e guia, mas ele não é... Kardec não perguntou qual que é o salvador da humanidade, ele perguntou quem que é o modelo e guia que nós temos. É Jesus. Eu tenho que usar os ensinamentos dele, o amparo que ele nos dá através dos nossos irmãos de luz, para que eu promova o meu salvamento. Percebe a diferença? Eu tenho o espiritismo de extrema responsabilidade, porque eu trago isso tudo para minha mão.
Não obstante, compadecido, os amou, envolvendo-os em ternura e ensinou-lhe as técnicas de libertação para adquirirem a paz. É isso que o Joana está falando. Ele nos trouxe as ferramentas para que eu possa me libertar. Ele vai te falar o seguinte: eu criei grilhões e cada um dos elos, das correntes que me prendem, quem forjou cada um deles e me prendeu aos desequilíbrios fui eu. Eu forjei cada elo das correntes que me prendem no estado que eu estou. Eu forjei cada um deles, tá? Então, quem forjou fui eu. Quem que tem que romper cada um desses elos da corrente que me prende, tem que ser eu que tem que libertá-lo. Sou eu que tem que fazer isso usando as ferramentas e as técnicas que Jesus nos propõe. Tá? Tem compaixão de quem cai. A consciência dele já é o juiz. As leis divinas já não estão inscritas em cada um de nós, gente. Eu não preciso aumentar a carga do nosso irmão, sendo um juiz ainda mais severo do que ele próprio em relação às consequências dos atos que ele fez. A lei diz: se eu amo tanto a Deus, se eu confio tanto a Deus assim, eu tenho que ter consciência que ele vai sofrer, ele vai passar pelas consequências dos atos dele, das necessidades dele, de acordo com que ele precisar passar. Eu não preciso fazer isso, tá? A consciência dele já será o próprio juiz. Ajuda aquele que lhe constitui punição, né? Todos nós temos desafetos, não, todos nós temos pessoas na nossa jornada que às vezes só tornam o nosso caminho muito mais complicado. Que a gente tenha coragem de abraçá-lo, não como às vezes, ao amar o nosso inimigo, a gente acha isso, né? Eu tenho que conviver com ele, eu tenho que amá-lo da mesma maneira que um irmão próximo a mim. O Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro quanto a isso, né? Eu devo respeitá-lo como um irmão de jornada que tem um percalço, ele tem os seus próprios percalços, ele tem as suas próprias lutas, né? Tolera o infrator. Ele é teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Então, toda vez que eu critico o outro, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estou criando um processo de vínculo com ele, né? Então, se eu fico pensando, nossa, toda pessoa que cometeu um abuso sexual é um monstro, toda pessoa que cometeu um abuso sexual é um monstro, eu fico revirando isso, o que acontece? Eu crio uma ponte mental com aquele padrão de comportamento. Então, o que acontece? Eu crio um vínculo com aquilo. Então, o pensamento, gente, entre nós estabelece pontes. Tá? Então, eu tenho que escolher com quais atitudes, com quais vibrações eu quero estabelecer essas pontes. Ela está falando isso. Se eu estabeleço pontes, ligações com situações desequilibradas, isso vai estar no meu futuro de uma forma ou de outra. Cuidado com isso. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás, quando chegar a tua vez, já que ninguém é expugnável e nem perfeito. A Joana de Ângeles fecha essa lição falando exatamente sobre isso, né? Com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, com a mesma medida que eu tolerar, não no sentido de suportar, voltando no início da nossa conversa, mas no sentido de aceitar as dificuldades dos nossos irmãos, eu serei, as minhas dificuldades serão toleradas, né? Nossa, já nosso tempo já está se encerrando. Eu queria trazer, quando fala dessa questão da tolerância, eu vou trazer uma das passagens mais significativas que tem para mim no Evangelho. Tá? Essa aí que está em João 8, de 3 a 11. Há relatos, a gente não tem relatos que Jesus não deixou nada escrito para a gente, escrito de próprio punho. Mas ele escreveu algo, e está justamente nessa passagem. Vamos ver aqui. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-la.
mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Eu já vi pessoas falando que nessa passagem que Jesus estava escrevendo os pecados deles no chão. Eu já vi falando que Jesus estava escrevendo as leis mosaicas lá para mostrar que aquilo que é passageiro. Mas eu acho que esse simbolismo aí é crença pessoal, tá, gente? Isso não está em lugar nenhum. É o que eu sinto. Que Jesus estava escrevendo na areia para demonstrar que tudo passa, né? As nossas certezas, assim como as areias, elas terminam. Eu me lembro quando eu era criança, eu estava na praia, né? Aí eu fiz um castelo de areia, eu demorei horas para fazer aquele castelo. E eu achei, nossa, esse aqui a onda do mar não vai derrubar nunca, né? Coisa de criança, né? Eu falei, filho, ele todo reforçado, fiquei lá. Aí eu me lembro que eu fui numa barraca lá, acho que comprar um refrigerante, meu pai foi me dar um salgado assim. Na hora que eu voltei, o castelo estava todo destruído. Aí o rapaz falou, ó, veio uma onda mais forte e levou ele embora. Eu acho que isso me marcou, porque esse simbolismo, né? Eu acho que Jesus estava escrevendo no chão, ninguém sabe o que ele escreveu, né? Talvez mesmo as pessoas que estavam lá próximas tenham visto o que ele escreveu no chão, mas quem disse que elas souberam interpretar? Mas eu acho que eu gosto muito desse simbolismo, né? Da areia no sentido de coisa passageira. Então, ele estava fazendo isso e olhando para as pessoas, né? Ele deu um tempo, né? Olha os atos que vocês estão praticando. Será que é isso mesmo? Aí eles insistiram, né? Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então ele deu uma oportunidade no início para eles refletirem sobre os atos deles. Eles continuaram insistindo e ele falou assim: ó, vou dar mais um tempo para vocês refletirem sobre isso que vocês estão propondo, tá? Dessa vez, depois dessa sacudida que ele deu neles, ele não encarou ninguém, ele continuou olhando para o chão, ele não fez censor de ninguém, acusando, né? Ele poderia falar, nossa, vocês são todos pecadores, né? Por isso que essa versão que Jesus estava escrevendo os pecados deles na areia, eu não sei se era isso mesmo, não, eu não sinto, pode até ter sido, mas no meu coração eu não acho dessa maneira. Eu acho que ele estava dando mais um tempo para eles refletirem sobre aquilo que eles estavam pensando, sobre aqueles atos. E olha que interessante. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, né? Então os mais velhos seriam, pela lei humana, né? Os mais velhos seriam aqueles que teriam mais tempo de cometer equívocos, seriam os que teriam mais tempo de incutir contra a lei. Então eles foram saindo, né? Eles aproveitaram esse tempo. E olha que interessante. Então Jesus pôs-se de pé, aí já mudou. Ele não, todos os acusadores estavam aqui. Agora ele vai encarar a mulher no olho, tá? Ele não um censor de censura, porque antes ele estava numa posição, olha, todos estavam em pé, ele estava no chão, escrevendo no chão, escrevendo e olhando para baixo, não estava acusando absolutamente ninguém. Ele deixou que as consciências de cada um fizessem essa avaliação. Tá? Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora ide e não peques mais. Jesus não falou que as dificuldades, que os atos dele não estavam isentos de consequências. Em momento nenhum ele falou isso. Eu não a condeno. Olha que diferença. Eu não a condeno. Porque ela sabe que, melhor do que nós sabemos, que ela fez o que ela podia no nível da compreensão dela, no momento evolutivo que ela estava. A condenação, no sentido de cercear, de punir os outros, é muito complicado. Eu achei essa imagem aqui linda para colocar, né? Olha que posição de Jesus. Eu achei essa foto linda, né? Ele escrevendo no chão, todos querendo que ele tivesse uma posição de crítica, e ele
dando a chance para cada um refletir em cima dos seus próprios atos. Então, em cima desse ensinamento que eu acho de Jesus belíssimo, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a participação de todos vocês. Obrigado por todos aqueles que comentaram, que fizeram alguma intervenção via chat. Obrigado por todos aqueles que mandaram uma vibração aí para que tudo tenha ocorrido bem nessa noite. Eu agradeço muito, muito mesmo, de coração, ao amor ao próximo, na figura da Cida e da direção lá, que permitiu essa oportunidade de trabalho. Tá? Meu e-mail está aí, se alguém precisar entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Tá? A gente está aqui para trabalhar. Nós somos todos irmãos, né? A tolerância, como foi a Joana de Anjos nos disse, é fundamental para todos nós, né? Porque em maior ou menor grau, todos nós temos patologias na alma. Cada um de nós sabe, pelo menos não, tem algumas, aí nós sabemos algumas das nossas dores dos íntimos, né? E que, como a Joana de Anjos nos disse, que a gente possa usar essa tolerância, mas não a tolerância do mundo, que é o de suportar, mas a tolerância baseada em Jesus, que passa pela aceitação. Muito, muito, muito obrigado. E para a gente encerrar, eu acho que a maior forma de tolerância é quando começar com aquela oração que Jesus nos ensinou, falando que quando ele estabelece a irmandade entre nós, quando ele diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Obrigado muito mesmo, meus irmãos. Obrigado pela essa oportunidade de trabalho. Obrigado por essa energia maravilhosa da noite. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos oriente, nos ampare nesse processo de humanidade, que a humanidade atravessa. E que possamos realmente, como ele diz numa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Que possamos ser agentes da paz real do Cristo, da paz que propõe a harmonia cada vez mais da humanidade enquanto irmãos. E, se Deus permitir, estaremos aqui em outras oportunidades. Um grande abraço, tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus hoje e sempre. Abraço, gente.